Oi, gente, temos novidades nos escândalos da vacina, né? Porque agora não é só um escândalo, são vários, e a gente vai trazer os detalhes no vídeo de hoje, né? O governo, ele comprou 5,2 bilhões de vacina representada por uma empresa do amigo do Ricardo Barros. Sim, o Ricardo Barros que fez parte do grupo de empresários que fez aquela requisição junto ao velho da Van e o Carlos Wizard, né, da tal da empresa lá de ensino de inglês, que queriam imunizar os seus funcionários na frente, sabe, os fura-fila, como eu gosto de chamar, né? Queriam imunizar os seus funcionários na frente de todo mundo. Comprar vacina e imunizar os seus funcionários para poder voltar a funcionar, ignorando o grupo de risco, ignorando idosos, ignorando pessoas com comorbidades e querendo passar na frente de todo mundo, né? E não querendo dar as vacinas para o SUS, né? Pois bem, esses empresários que fizeram isso, né? Um deles, representado por uma empresa de um amigo do Ricardo Barros, está envolvido em um novo escândalo, e isso vem diretamente do blog do Rovai, que pegou as informações coletando no site da CNN. Vocês vão ver os detalhes aqui, né? A Belcher do Brasil, que fica em Maringá, base política do Ricardo Barros, e onde ele foi prefeito, é empresa de um amigo, de um amigo que foi seu secretário, né? No dia 16 de junho, olha só, o site da CNN divulgou uma nota do Ministério da Saúde em que se comemorava a intenção de compra de 60 milhões de doses da vacina CanSino. Nem tinha ouvido falar ainda dessa vacina. A reportagem informava que teria tido acesso ao documento assinado no dia 4 de junho. Pois bem, o governo federal, ainda segundo a reportagem, iria pagar 17 dólares por dose, o valor mais alto de qualquer vacina. Vamos lembrar que a Covaxin, que já era a mais superfaturada de todas, estava sendo vendida por 15 dólares, né? Esse valor chegaria a 5,2 bilhões por 60 milhões de doses, valor mais alto de todas as vacinas compradas pelo governo, inclusive a Covaxin, como eu disse, que era de 15 dólares, né? O detalhe da operação é que o acordo de intenção assinado pelo secretário em Vigilância de Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, se deu com a empresa Belcher Farmacêutica do Brasil, que representa a CanSino. A Belcher, que havia entrado com um pedido de uso emergencial junto à Anvisa no dia 19 de maio e cujo processo de análise ainda estaria em andamento, tem sua sede em Maringá, como pode ser vista lá na imagem lá de baixo, né? E a Maringá é a cidade que o Ricardo Barros tem sua base eleitoral, onde ele foi prefeito e tudo mais, né? Ricardo Barros foi acusado pelos irmãos Miranda de ter sido citado por Bolsonaro como dono do esquema de compra da vacina Covaxin, que está sendo investigada pela CPI da Covid, né? Eu não sou... vale dizer que o pessoal dos Miranda, é bom a gente ter cuidado com essa gente também, porque esse pessoal, eles são os oportunistas, né? E tudo que eles dizem precisa ser investigado. Não é porque está acusando o Bolsonaro que eu vou esquecer do histórico deles. Mas é claro que, tendo evidências, o fato deles serem oportunistas e gente da pior laia não significa muita coisa. Se tiver evidências, Bolsonaro e seus aliados têm que ser processados na maior dureza da lei, independentemente da origem disso daqui, né? Mas vamos lembrar que esses são negócios entre amigos, né? O paranaense Emanuel Cattori, né, que é o diretor-presidente da Belcher Farmacêutica do Brasil, de Maringá, ele, junto com os empresários bolsonaristas fura-filas, vamos lembrar, esse pessoal fura-filas, né? O Luciano Hang, o velho da Van, Carlos Wizard, liderou um movimento para que empresas privadas conseguissem permissão para comprar e distribuir imunizantes, criando o camarote das vacinas. O resto do povo lá embaixo e ele no camarote, claro. Em março desse ano, ele esteve em Brasília para uma conversa com o governo federal acerca desse tema. A Belcher pertence a Emanuel Ramaro Cattori e também a Daniel Moleirinho Feio Ribeiro. Até no nome as coisas não são boas para esse pessoal. Filho de Francisco Feio Ribeiro Filho, ligado a Ricardo Barros. Chiquinho Ribeiro, como é conhecido em Maringá, foi presidente da Urbamar na gestão de Barros como prefeito de 1989 a 1992. Cara, alguém que recebe o nome de feio da própria mãe
Realmente é um negócio complicado, mas enfim, vou falar sobre isso em outro vídeo, se eu tiver paciência. E é conselheiro da Sanepar, no curto governo de Cida Borghetti, esposa de Barros, né? Aqui a Belker Farmacêutica, né? Tá em Maringá, vocês estão vendo aqui. E quem começou a descobrir isso foi o jornalista Hugo Souza, que publicou o texto abaixo, que eu não vou ler, mas que vocês podem dar uma olhada, tá no Facebook dele, e a origem da notícia vem daí. Rapaz, eu costumo falar muito sobre a característica patrimonialista do Estado brasileiro. Né? Patrimonialismo, só para refrescar a memória daqueles que já se esqueceram, é o uso privado da coisa pública. É quando você usa o Estado para beneficiar amigos, conhecidos, aquele que... Né? Então, por exemplo, quando você vê, como a gente já viu várias vezes na política brasileira, alguém indicar o próprio médico pessoal, para um posto de secretaria, quando essa pessoa não tem competência, né? Quando você indica um amigo de infância para um cargo público, quando você indica alguém que financiou sua campanha, que deu um monte de dinheiro para você, mas não tem a menor condição e na verdade se tornou amigo e é um aliado porque é o seu financiador, é quem está bancando a sua campanha, e os políticos têm um monte de donos, viu? Padrinhos políticos. Isso é coisa muito comum na política, não só brasileira, mas de outros países. Você vê políticos que devem favores aos seus financiadores de campanha, e os financiadores de campanha muitas vezes definem programa de partido político, definem prioridade, definem qual lei vai ser votada primeiro, e tem lobistas que são financiadores de campanha e grandes empresários que chegam até escrever os projetos de lei. Sim, eles definem, junto com sua equipe de advogados, qual o texto do projeto de lei, e o papel do político é mais ou menos chegar lá e assinar. Chegar lá e dizer, beleza, você financiou, você comprou esse projeto de lei aqui, estou assinando e despachando para você. Só que aqui no Brasil, a história recente está mostrando um nível de patrimonialismo para multiplicar os lucros de empresas privadas, realmente que vai muito além de simplesmente indicar. Já é errado indicar gente desqualificada para assumir cargo. Já é errado indicar parentes, amigos, conhecidos. Tudo isso já é errado. Já é uma atitude absolutamente condenável. Mas o Brasil está... Não que isso seja absolutamente novidade na história mundial, isso já tinha acontecido várias vezes. É muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, a indústria armamentista dá contratos bilionários para empresas que financiam campanha de políticos que representam os interesses da indústria armamentista. Então não é exatamente novidade. Mas o nível que isso está acontecendo no Brasil com relação à vacina e com relação ao Covid, ou seja, se aproveitando de uma crise sanitária mundial, de um sofrimento gigantesco da população, para obter lucros extraordinários, e um monte de gente, não, algumas pessoas enriquecerem muito, mas muito mesmo, para valer. Isso daqui, você comprar uma vacina superfaturada a $17, mais do que a Covaxin, que já era superfaturada, é realmente impressionante. Tem muita gente, não, ó, os corrigindo, tem algumas poucas pessoas ganhando muito dinheiro em cima de uma negociata desse tipo. Isso, obviamente, é um patrimonialismo corrupto, bandido, e que precisa ser investigado urgentemente. As evidências de que isso daqui é irregular são gigantescas. Claro que não dá para afirmar com certeza absoluta, investigação tem que acontecer, mas não dá. Não dá, gente. Isso aqui é o exemplo do que existe de pior da política brasileira, né? E que os amigos do Bolsonaro revelam de uma forma mais intensa, né? Do que qualquer outra, né? E outra coisa, esse empresariado opera quase sempre assim, comprando políticos para conseguir contratos e lucrar muito acima do mercado. É assim que eles trabalham, né? É a estratégia deles.
Tem setores do empresariado que chegam a ter isso no planejamento. Não, qual é o político aqui que a gente vai comprar para poder ganhar vantagem sobre empresas tais e tais, né? Para usar do dinheiro do Estado para obter essas vantagens. Isso é muito comum, lamentavelmente, e nós estamos vendo um exemplo criminoso, terrível, com todas as evidências de ser criminoso e terrível, no que se refere ao momento crítico do Brasil, aproveitando a crise sanitária. É uma coisa realmente terrível, gente. E tudo que eu defendo é que isso seja investigado até as últimas consequências. E que os culpados, caso sejam punidos. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E a gente se vê em breve em um outro vídeo. Um abração e até lá. Tchau, tchau, gente.